Fala pessoas, tudo bem? Então, hoje nós vamos avançar no respiratório. Na realidade, a gente vai concluir ele discutindo as variações fisiológicas e as variações anatômicas nos diferentes grupos. Tá? Bom, só que a ideia central, o princípio geral da respiração, ela é conservada desde os seres unicelulares. Tá? A ideia central, que é comum a todo animal aeróbio, dependente de oxigênio para o mecanismo de fosforilação oxidativa e produção de ATP, indiferente do mecanismo, é sempre o mesmo. Você lembra que quando a gente discutiu lá bases gerais da fisiologia celular, que eu falei que na membrana, moléculas pequenas hidrofóbicas, como gás oxigênio, dióxido de carbono, eles atravessam a membrana com extrema facilidade através dos fosfolipídios, por mecanismo que a gente chama de difusão simples, ou só difusão. Por quê? Porque são moléculas hidrofóbicas, então tendem a circular com grande facilidade entre os meios extra e intracelular, porque eles tendem a ser ambientes hidrofílicos. E ao mesmo tempo, quando você leva em consideração esses gases, o fluxo deles é baseado num gradiente. E o gradiente, no caso, é o gradiente de pressão, não é um gradiente de concentração. Então vai ser sempre no sentido. Existem estratégias fisiológicas que vão fazer com que a pressão do oxigênio sempre seja maior fora da célula do que dentro, e a pressão do dióxido de carbono tende a ser sempre maior dentro da célula do que fora. Por isso que o oxigênio entra e o dióxido de carbono sai. Bom, então o que a gente vai ver é que ao longo do desenvolvimento evolutivo, alguns animais eles especializaram o mecanismo para aumentar a sua superfície de captação de gases, ou para captar ou para eliminar, obviamente, Bom, os primeiros animais eles apresentam mecanismos tão simples quanto os unicelulares. Então você não tem células especializadas no mecanismo de captação e eliminação de gases. Você não tem órgãos estruturados para tubular ou para fazer encaminhamentos que aumentem a umidade ou mecanismos preservadores de pressão. Você vai seguir única e exclusivamente o princípio que vem das células dos seres unicelulares, só a difusão. Bom, isso começa a ficar um pouco mais complexo e eficaz quando você entra, por exemplo, nos anelídeos, uma vez que são aqueles animais que apresentam o sistema circulatório no desenvolvimento, como a gente viu na aula de circulatório, e existe uma coevolução, uma relação evolutiva muito forte entre a respiração e a circulação. Respiração para captura e eliminação, troca gasosa, e o sistema circulatório para distribuição de coisas, inclusive desses gases. Então, uma das características que você tem na respiração cutânea é o fato da epiderme ela ser extremamente fina, certo? E você tem, além dela ser fina, uma umidade alta. Então, você não a umidade do ambiente, mas a umidade do corpo do animal. Então, a gente viu que a epiderme dos animais, além de serem finas, elas liberam uma secreção que lubrifica e mantém a umidade da superfície do corpo. Ao mesmo tempo, na porção interna subepidérmica, você vai ter uma grande quantidade de redes de vasos capilares, e essa rede de vasos capilares vai aumentar a superfície de contato e, consequentemente, vai favorecer as trocas. Lembra, a epiderme fina tem baixa resistência na troca de pressão. E a presença dos capilares vai favorecer o mecanismo de troca. Então, nesse grupo aqui, onde você tem respiração cutânea, você tem uma relação direta e forte entre respiração e circulação. Assim como quando você encontra os anfíbios. Lembra, nos anfíbios a respiração ela vai ser mista. Eles vão ter tanto a respiração pulmonar quanto a respiração cutânea. Eu discuto isso quando a gente fala no cardiovascular comparado. Só que qual é o problema? Apesar dos pulmões desses animais serem bem grandes
o que não quer dizer que sejam muito desenvolvidos, mas que são bem grandes, você lembra que o coração deles tem até um ventrículo só. E ao ter um ventrículo só, eu tenho uma grande mistura de sangue venoso com sangue arterial, o que faz com que o sistema de distribuição seja ineficaz. Tá? Lembra, nem todo o sangue venoso vai para os pulmões. Tá? E o arterial sistêmico. Então tem uma mistura de perda de eficácia. Então essa compensação é realizada através da artéria cutânea, né, que vai receber esse sangue do ventrículo e vai favorecer essa troca. De novo, a epiderme vai ser fina, em pouquíssimas camadas, tá? Você vai ter uma ampla rede de capilarização, de capilares, que vai facilitar o mecanismo de troca gasosa. Tá? Então, a respiração cutânea ela faz um complemento à respiração pulmonar. Os animais que fazem respiração traqueal, eles são caracterizados principalmente nos artrópodes do tipo insetos e os miriápodos, né, que são aqueles de múltiplas patas, seja quilópodes ou diplópodes. Tá? Aqui o que você tem é uma característica, quando você fala respiração traqueal, você pensa numa traqueia, né, um tubo com arcos ao longo do corpo. Só que nesse caso aqui você vai ter múltiplas traqueias. Essas traqueias elas vão entrando pelo corpo, tá? Seja na porção do tórax ou do abdômen do animal, tá? E essas traqueias elas começam, lembra, no exoesqueleto do animal, que vai ter uma malha porosa, tá? A gente vai ver já na próxima imagem. E essas traqueias, elas vão adentrando o corpo e vão se ramificando diretamente para as células-alvo, tá? Dos órgãos e dos tecidos. Tá? Ou seja, o ar ele vai entrar por aqui, tá? Vai preencher essas câmaras traqueais e isso vai favorecer a troca direta. Tá? Como essa troca ela é direta, ela não requer a presença a participação, melhor dizendo, do sangue ou da hemolinfa desses animais. Lembra que nesses animais a circulação é aberta, como a gente já viu também, e pelo fato da circulação ser aberta, ela tem uma pressão zerada, certo? Tá? Então isso dificultaria a troca de gases, porque como eu falei, a troca de gases ela depende diretamente da pressão dos gases. Tá? E numa pressão sanguínea, né, hemolinfática zerada, isso baixaria muito a pressão dos gases. Ao mesmo tempo, como eu não tenho participação do sistema vascular na distribuição, lembra que o oxigênio ele precisa de uma molécula transportadora, né, que é, no nosso caso, a hemoglobina. Nesses animais, você não tem proteína transportadora de gases, tá? Então, não há efetiva participação de troca de gases na respiração traqueal. O que você vai ter os gases eles vão entrar diretamente pelas traqueias, as traqueias elas vão se ramificar e alcançar diretamente as células dos órgãos e dos tecidos, onde por diferença de pressão eu vou ter a troca. Tá? A musculatura abdominal e a musculatura torácica do corpo, na hora que ela faz ondas de contração e de relaxamento, é que vai favorecer a alteração da pressão dentro das traqueias e vai permitir com que o ar entre ou o ar saia, certo? Tá? E, consequentemente, vai favorecer o mecanismo de distribuição de gases. Quando você vai para a respiração branquial, de longe a respiração branquial é aquela que apresenta mais variações, certo? A maioria devastadora dos animais aquáticos, de invertebrados a vertebrados, eles vão fazer a respiração branquial, né? Existem algumas exceções que vão fazer a respiração pulmonar, mas em geral o princípio central é que você tem células especializadas com uma capacidade de filtração muito grande, em que vão utilizar a pressão dos gases difundidos na água para fazer a troca. Tá? Lembra, na água, o oxigênio, o dióxido de carbono continuam sendo gases, certo? Então existe uma pressão ali, e é essa pressão que vai favorecer o mecanismo de troca. Tá? Ao mesmo tempo,
é importante entender que quando a água flui, você tem a pressão dos gases na água e você tem a pressão da própria água. Tá? Em geral, esse sistema ele vai estar associado a um sistema vascular. Tá? E esse sistema vascular ele vai num sentido, enquanto que o fluxo da água vai no outro sentido, que é o que a gente vai chamar de fluxo contracorrente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a água entra num caminho, vamos chamar de, vamos dizer, norte-sul, enquanto que o fluxo sanguíneo ele vai fazer o caminho inverso, sul-norte. Tá? Então, na hora em que um vai num sentido e o outro vai no outro sentido, você tem um mecanismo contracorrente que vai favorecer a manutenção da pressão. Tá? Então, como a gente pode ver em algumas imagens, o fluxo da água é sempre num sentido, tá? Entra por um sentido e sai pelo mesmo sentido. Tá? Então, entra na esquerda, passa pelas câmaras e sai pela direita. No caso dos animais que tem, nos moluscos, né, os animais que têm concha e tudo mais, isso vai acontecer onde você tem brechas, onde o manto não está presente, certo? Então o manto é a cavidade, é a estrutura da epiderme que vai secretar a concha, né? Então, em algumas porções do corpo, o manto vai ter uma cavidade, não tem preenchimento, e isso vai ser por onde vai permitir com que a água vá passando. E conforme a água vai passando, ela vai bater nas brânquias, e isso vai permitir o fluxo de troca. Tá? Então, a gente percebe isso em caramujos, tá? A gente percebe isso nos cefalópodes. Tá? Nos casos dos cefalópodes, lulas e polvo, vai ser dentro da câmara da cabeça, como a gente viu na região onde ele usa aquele sistema de jato propulsão para ejetar água e nadar, certo? Nas conchas, o mesmo sistema. Tá? Então, você vai ter um sifão inalante e um sifão exalante. Tá? No sifão inalante vem a água do meio e tudo mais. A tendência é que a pressão do oxigênio nessa água esteja mais alta. Tá? Entra pelos poros branquiais e conforme sobe pelos poros, os poros eles fluem num sentido, enquanto que o fluxo do sangue inicial vai no sentido inverso. Tá? Então isso gera uma diferença de contracorrente, de contrafluxo que permite as trocas. Tá? E aí essa água ela parte e sai pelo sifão exalante. Tá? Bom, nos camarões, né, nos cetáceos de uma maneira geral, mas principalmente cetáceos não, desculpem, crustáceos. Cetáceos são os mamíferos aquáticos. Desculpa, nos crustáceos, tá? Você vai ter um sistema, tá, que vai utilizar esse mecanismo contracorrente também, mas em que os poros eles estão localizados nas aberturas próximas às patas, certo? Então, na hora em que o animal faz um movimento de natação, por exemplo, né, no movimento das patas, isso permite a exposição dos poros e a água vai entrando, certo? Conforme a água entra, ela enche a câmara branquial num sentido, não é isso? E aí lá você vai ter a presença das brânquias, o sistema contracorrente faz com que haja troca gasosa e essa água toda ela vai sair pelas câmaras branquiais a partir de uma abertura próxima da região da cabeça que está aqui, é o escafognatito. Quando você entra nos animais cordados, sejam eles protocordados ou cordados em si, tá? Você já vai ter a organização de uma estrutura branquial desenvolvida através de adaptações das fendas branquiais. Tá? Então, a água vai entrar pela boca do animal, certo? Vai encher a câmara oral, certo? E da faringe vai para as fendas branquiais, certo? Então, e isso vai fazer com que haja uma relação muito forte, tá, entre o sistema digestivo superior e o sistema respiratório do animal. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, tubarões, onde você tem aquelas fendas branquiais bem visíveis externos, o que vai acontecer é esse mecanismo. Então, a água entra pela boca do animal. Mas ele tem narina e tudo mais. Sim, mas a tendência é que entre pela boca.
certo? Tá? As narinas elas vão estar mais associadas ao órgão sensorial de olfato do que qualquer outra coisa. Tá? A boca é muito maior. Então, a água vai entrar pela boca. Na hora em que a água entra pela boca, né, obviamente a boca do animal está aberta e as fendas branquiais vão estar fechadas. Esse princípio ele vai valer para os peixes ósseos também, tá? Você lembra que tem aquela peça óssea, o opérculo. Então, na hora em que a boca do animal está aberta, o opérculo está fechado, tá? Então é controle muscular, tá? Nas peças ósseas. Então, enche a boca de ar, certo? De ar não, desculpa, de água com o oxigênio dissolvido, tá? E aí as fendas branquiais ou os opérculos estão fechados, tá? Quando a câmara fica cheia todinha, certo? Você tem que o animal ele fecha a boca e na hora que ele fecha a boca ele aumenta a pressão dentro da cavidade oral e ele abre as fendas branquiais ou os opérculos. Isso vai fazer com que a água com pressão, né, pelo fechamento da boca, né, flua para as brânquias. E na hora que flua para as brânquias, ela chega com mais pressão nas brânquias e vai fazer um movimento de saída. E aí, na hora em que a água está saindo num sentido das brânquias, no outro sentido, ela está sendo capturada por diferença de pressão, as trocas gasosas. Tá? Então, o fluxo ele é muito direto e muito simples. Tá? Então, na hora em que a água entra pelas brânquias, ele vai entrar em contato inicial com a rede de capilares, onde a pressão do oxigênio ela tende a estar mais baixa. E aí, nesse sentido, por diferença de pressão, o oxigênio na água vem com uma pressão maior e o oxigênio naquele ponto está com uma pressão menor. Tá? Então, por diferença de pressão, a tendência é que o oxigênio seja capturado, certo? Tá? Na porção mais final, a água ela vai tender a apresentar uma pressão de dióxido de carbono menor do que nos vasos, e aí, por diferença de pressão, o dióxido de carbono vai sair, tá? Que é o que a gente vê aqui. Então, em geral, o que a gente tem? O fluxo de água ele vai num sentido e o fluxo de dióxido de, e o fluxo de sangue vai no outro sentido nos capilares, tá? Então, a água na hora em que ela vai fluindo da câmara oral, vai passar pelas brânquias para sair pelas fendas ou pelo opérculo, tá? Ela vai tender a ter uma tensão, né? A pressão do oxigênio ela vai tender a ser mais baixa do que no sangue daquele ponto. Tá? Então, olha aqui como a gente vê. A água está entrando com uma pressão de oxigênio nesse esquema nosso de 150 e ela está saindo a 30. Sim, se estava 150 e foi para 30, cadê esses outros 120 aqui? Então, por sistema de variação de troca, eu estou fazendo a diferença de passagem. Então, o capilar na entrada ele tem 20 de pressão e na saída ele tem 140. No ponto mais alto do capilar ainda é mais baixo do que na água que vai passando. Então perceba que eu sempre tenho uma diferença de pressão no sentido que, embora eu esteja perdendo oxigênio na água para o vaso, a pressão na água continua sendo maior do que a pressão no vaso. Então eu tenho troca contínua, certo? Em todos os pontos de contato da água com o sistema de rede capilar. Isso faz com que eu tenha uma alta extração de oxigênio, que esse oxigênio seja lançado na corrente sanguínea e, consequentemente, o animal se dá bem, né? Se a gente não tivesse esse sistema de diferença de pressão, o que ia acontecer? Se a água fosse num sentido e o sangue no mesmo sentido, só na primeira parte, na primeira porção, eu ia ter um sistema de diferença de pressão. A água ia chegar com uma pressão mais baixa, a água ia chegar com uma pressão mais alta de oxigênio, o oxigênio no capilar ia estar mais baixo, fazer uma grande troca no início, e depois, conforme eu fosse perdendo a pressão na água e a pressão dos capilares fosse aumentando, ia chegar em pontos que não haveriam mais troca, certo? E aí eu perderia muito oxigênio
na eliminação de água, e isso reduziria a eficácia de distribuição de oxigênio pelo corpo. Tá? Então é como a gente vê aqui. Tá? Então, se eu tenho que o sentido do fluxo da água é o mesmo sentido do fluxo do sangue, eu faço uma bela troca no início, mas depois eles saem por igual. Quando você tem um sistema invertido, se a água vai num sentido e o sangue vai no outro sentido, você percebe que o mecanismo ele vai sempre fazer com que eu tenha uma pressão de oxigênio na eliminação de água bem mais baixa do que a pressão de oxigênio, que vai estar bem mais alta nos capilares. Tá? Então esse sistema ele é muito eficaz para tudo quanto é bicho que faz respiração branquial. Tá? Bom, a respiração pulmonar ela tem como característica você capturar gás, oxigênio, capturar gases, preferencialmente o oxigênio, do ambiente atmosférico. Tá? O primeiro grupo invertebrado a você ter isso são os aracnídeos. Tá? Os aracnídeos eles vão apresentar na região abdominal do corpo os chamados pulmões foliares ou filopulmões. Então, na região do abdômen, você vai ter os espiráculos, que são os poros, que vão permitir com que o ar entre. Esse ar entra, preenche a cavidade abdominal e, de novo, é só um circuito. Ele entra, preenche a cavidade, vai passar por dentro das lamelas dos pulmões e aqui eu tenho sangue circulando. Aqui eu vou ter uma diferença de pressão existente também, e isso vai fazer com que o oxigênio ele fique retido, receba o gás carbônico, e aí esse ar, na hora em que ele sai, aqui ele sai com uma quantidade menor de oxigênio do que entrou e maior de gás carbônico do que entrou. Tá? Então, é um sistema bastante eficaz para esses animais, em que não faz estrutura da cabeça, da região do cefalotórax. Tá? O ar vai entrar só pela região abdominal mesmo. Tá? Existem moluscos, gastrópodes, que fazem a respiração branquial, como eu mencionei agora há pouco, e existem também aqueles que fazem a respiração do ar atmosférico, tá? Que é como se fosse uma respiração pulmonar. Tá? Só que ao invés do animal ele ter um órgão mais complexo, tá? Uma estrutura que é vascularizada e tudo mais e que permite a variação de troca, tá? Nesses animais aqui eles vão ter vasos sanguíneos, tá? Que vão ser chamados de pneumostômios, tá? E esses vasos formam uma rede capilar muito grande, em que na hora em que o ar entra pela cavidade, a diferença de pressão faz com que o oxigênio seja capturado, o gás carbônico seja eliminado, e isso vai fazer com que o ar seja eliminado pelo poro. Tá? Então, muito assim, grosseiramente falando, vê lá, hein? É como se você tivesse uma respiração cutânea, só que ao invés de estar na epiderme do animal, está no poro do manto, certo? Por quê? Porque o princípio é o mesmo, uma rede de capilar muito intensa. Lembra, quanto maior a superfície de rede capilar que você vai ter, maior vai ser a área de contato. Tá? Quando você vai para os anfíbios, principalmente para os sapos, isso é muito fácil da gente ver, você vai ter uma grande relação entre o sistema pulmonar e a região da cabeça, tá? Principalmente das narinas, tá? E no caso as narinas e a própria boca, a cavidade oral. Por quê? Porque nesses bichos aqui você vai ter que a respiração
ela vai se dar por movimentos musculares que vão aumentar e diminuir a pressão nas áreas do corpo para empurrar o ar para dentro ou para fora. Tá? Para isso, você vai ter que ter as narinas, a boca e os pulmões. Tá? Então, entre a boca e os pulmões, você tem entre a cavidade da boca e a cavidade dos pulmões, você vai ter o sistema tubular aqui e você vai ter uma válvula, um esfíncter, uma glote, que vai fechar ou abrir permitindo a passagem de ar, tá? Num sentido ou no outro sentido. Então, olha só, na primeira fase, o que eu tenho? A glote respiratória está fechada, os pulmões estão comprimidos, a narina do animal está aberta e o assoalho bucal vai relaxar. Na hora em que o assoalho da boca baixa, isso faz com que a pressão na boca fique menor do que a pressão atmosférica, então o ar tende a entrar. Legal. Na hora em que o ar entra, eu preencho a câmara e vou para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu fecho a narina, abro a glote e contraio o assoalho oral. Por diferença de pressão, aqui a pressão é maior e aqui a pressão é menor. Então o ar ele tende a ser empurrado para a câmara. Na hora em que esse ar chega nos pulmões, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, os pulmões dos anfíbios eles são muito rosadinhos e tudo mais. São pulmões que não têm ramificações, né? A superfície não é tão grande, mas tem um bom volume de sangue. Então, o ar ele entra com pressão e por diferença de pressão, esses sistemas que seriam muito grosseiramente pré-alveolares, tá? Vai permitir com que haja a troca gasosa, a hematose pulmonar, certo? Perde oxigênio para os vasculares e ganha o gás carbônico, tá? Na etapa seguinte, você vai ter o fechamento da glote, perceba com que os pulmões ainda estão preenchidos, tá? E você vai ter um movimento de baixar e levantar do assoalho oral com abertura para que o ar residual seja trocado, seja perdido, tá? A última etapa, eu tenho a abertura da glote, contração da musculatura abdominal e da musculatura parapulmonar, que vai fazer com que os pulmões eles aumentem a pressão. Na hora em que a pressão aqui aumenta, eu vou empurrar o ar para fora dos pulmões. Isso vai fazer com que ele vá para a boca. Como o assoalho oral ele está contraído, não tem área para acumular ar aqui, o ar vai sair e vai ser eliminado para fora do ambiente. E aí eu fecho o ciclo para começar tudo de novo. Quando você vai para os répteis, tá? Nos répteis, você lembra que a respiração aqui ela já tende a ser um pouquinho mais eficaz e complexa, porque esses animais eles estão mais bem adaptados a viver na área terrestre, e isso faz com que haja uma limitação, né, e um risco de perda de água. Tá? Então não pode ter respiração cutânea, não pode ter epiderme fina, nem nada. Tá? Bom, os crocodilianos, eles são aqueles que apresentam a melhor relação entre superfície e volume dos répteis de uma maneira geral em um sistema mais eficaz na captura de distribuição de gases. Tá? Embora não esteja sendo mostrado aqui, tá? A expansão pulmonar desses animais vai se dar principalmente a partir do músculo diafragma. Tá? Qual é a ideia central? A ideia central é que a caixa torácica que o animal expanda. Tá? Só que nesse caso dele, a expansão ela vai se dar principalmente para a porção inferior. Perdão, inferior não, porque é um quadrúpede. Posterior do corpo. Então, na hora em que o diafragma ele se afasta da caixa torácica, ele permite com que os pulmões expandam. Lembra, na hora que o pulmão expande, a pressão intrapulmonar diminui em relação à pressão externa e o ar tende a entrar, certo? Na hora em que o diafragma ele relaxa, ele volta a empurrar os pulmões, o pulmão vai diminuir e o ar vai aumentar a pressão. Então ele vai empurrar esse ar para fora, tá?
Bom, nos lagartos, nos lacertílios de uma maneira geral, quem faz isso de permitir com que os pulmões expandam ou retraiam são os músculos das costelas, né, os músculos intercostais, certo? São eles que contraem e relaxam, e na hora em que contraem e relaxam, eles permitem com que os pulmões expandam e diminuam. Tá? Na hora que o pulmão expande, lembra, a pressão interna diminui, o ar entra. Tá? Na hora que os pulmões retraem, a pressão interna aumenta, então o ar tende a ser empurrado para fora. E nos quelônios, né, nas tartarugas, nos jabutis, quem faz isso são os músculos abdominais e os músculos dos próprios membros, né, na porção inicial da estrutura equivalente às coxas. As aves, elas têm uma característica particular e diferenciada, porque o sistema respiratório está diretamente relacionado a mecanismos de eliminação de calor do corpo e de redução do peso corporal. Tá? Por quê? Porque lembra que são animais que são adaptados ao voo. Tá? Então, entre outras características, além de terem o pulmão, esses animais eles vão apresentar, os pulmões, né, eles vão apresentar expansões pulmonares, que são os chamados sacos aéreos, que vão permitir a adaptação ao voo. Tá? Lembra, para um animal voar, o trabalho exercido, o esforço é muito alto. Isso faz com que haja uma grande produção de energia e calor. Tá? Isso faz com que a atividade aqueça demais o corpo do animal. Então esse excesso de calor ele vai ser jogado na traqueia através dos sacos aéreos superiores, e na hora em que o animal expira, ele elimina esse ar. Tá? Porque o ar na traqueia ele tende a estar mais frio do que o calor recebido pelo corpo. Então na hora que o animal expira, ele libera uma quantidade de calor maior, tá? E esse calor principalmente vem da atividade do voo. Tá? Bom, o pulmão das aves, eles apresentam estruturas internas que são projeções dos brônquios, que são chamados de parabrônquios. Então, diferentemente dos pulmões dos répteis, das aves e dos mamíferos, no nosso caso, esses pulmões eles são pulmões esponjosos, então eles expandem e retraem. No caso das aves, não, os pulmões são rígidos, certo? Os pulmões do tipo parabrônquios, eles são pulmões rígidos. O que expande nas aves são os sacos aéreos, certo? E aí você vai ter que os animais vão ter sacos aéreos que são projeções dos brônquios de segunda ordem, principalmente, e isso vai permitir com que na hora em que o ar entre e circule para dentro, passe pelo sistema de parabrônquios, preencha os sacos aéreos, e dos sacos aéreos voltem pelos parabrônquios, e isso vai fazendo com que haja uma circulação e uma recirculação. Consequentemente, o corpo do animal, aspas, aí, fica mais leve, mais facilitado para o voo, e ao mesmo tempo vai passando pelos parabrônquios, onde eu tenho uma rede de capilares que vai permitir a troca gasosa para capturar o oxigênio pela hematose e liberar o gás carbônico também pela hematose. Tá? Eu vou deixar um link de um vídeo que fala sobre essa mecânica com umas imagens em GIF que eu não consegui. Tá? Então, entre os animais vertebrados, como a gente vê aqui, você vai ter uma diversidade evolutiva no sistema, no sentido de que quando você chega nos mamíferos, que é o nosso caso, tá? Os pulmões eles apresentam uma quantidade absurdamente alta, se comparado aos outros, de arranjos na forma de alvéolos. Tá? E isso faz com que a rede de capilares elas sejam mais intensas e, consequentemente, a eficácia no sistema de troca gasosa seja muito maior do que em qualquer outro grupo anterior. Tá? Então, quando você compara os sistemas circulatórios, que é aquele voltado para a respiração e aquele para a distribuição sistêmica, lembra, no nosso caso, a respiração pulmonar
ela está relacionada à circulação do lado direito do coração, enquanto que a circulação do lado esquerdo é aquela que está relacionada à distribuição para o corpo. Tá? Então lembra, a distância a ser percorrida pela circulação pulmonar é menor do que a circulação sistêmica. Tá? Então, tanto que eu falo que na hora que o ventrículo direito ele ejeta sangue aqui, ele não pode ejetar com tanta pressão, porque se ele ejetar com pressão demais, como a distância a ser percorrida é menor, a pressão de entrada aqui vai ser tão grande que você pode explodir os capilares alveolares e encharcar os pulmões de sangue e o sujeito morreria afogado no próprio sangue. Tá? Então, quando você fala em artérias pulmonares, em relação às artérias de distribuição sistêmica, as artérias pulmonares elas têm paredes mais finas, tá? Elas têm uma distância a ser percorrida menor, obviamente, né? Mas elas têm um diâmetro maior, certo? Lembra, ter uma parede mais fina, a resistência de troca é menor. A distância a ser percorrida é menor, é meio óbvio, por causa da distância anatômica. E um diâmetro maior permite um grande volume de sangue de entrada. Isso contribui com que a resistência vascular seja menor, certo? Ou seja, o ar chegue ali com uma pressão menor. E como você tem paredes mais finas e áreas mais curtas, o suporte de volume tende a ser maior, principalmente porque o diâmetro é maior. Então, se chega muito mais sangue, obviamente, com a pressão de entrada ali, principalmente do dióxido de carbono, porque do oxigênio vai ser mais baixo, vai favorecer a hematose. Tá? Então, na hora em que o ar ele alcança os alvéolos pulmonares e os alvéolos pulmonares recebem o fluxo de sangue via capilares, a pressão do oxigênio é maior nos alvéolos do que nos capilares, então ele vai no sentido, enquanto que a pressão do dióxido de carbono ele tende a ser maior nos capilares do que no ar, certo? E aí, consequentemente, eu perco. E aí, na hora em que eu elimino o ar na expiração, a tendência é que a pressão do oxigênio seja menor e a pressão do dióxido de carbono seja maior em relação ao ar que foi inspirado. Tá? Esse mecanismo ele é garantido, entre outras coisas, pelo gradiente de pressão que a gente já discutiu de uma maneira geral. Tá? Bom, vão influenciar a saturação do oxigênio, né, a oferta de oxigênio circulante nos indivíduos, tá? A pressão do gás carbônico, o pH e a própria temperatura. Então vamos entender aqui. Aqui no eixo X eu tenho a pressão do oxigênio, que vai aumentando aqui, e aqui eu tenho a saturação do oxigênio. Tá? O que a gente percebe? Que quanto maior for a pressão do dióxido de carbono, tá? E conforme eu vou aumentando a pressão do oxigênio, a saturação do oxigênio aumenta também, certo? Tá? Só que, obviamente, isso é uma indicação fisiológica. Se eu tenho uma pressão de dióxido de carbono muito alta, é um indicativo de que a saturação do oxigênio está mais baixa. Tá? Então eu tenho que aumentar a pressão de oxigênio para fazer a compensação. Tá? Em pH mais alto, a saturação ela tende a aumentar também como uma compensação. Tá? Mas tudo que a gente pode ver existe um limite, uma tolerância que chega a um equilíbrio. Tá? No nosso caso, a pressão do dióxido de carbono, que é o ponto médio, é em 40, que é a condição fisiológica, e no nosso caso o pH 7.4 é o pH fisiológico do meio extracelular. Tá? E ao mesmo tempo, como você vê, quanto maior a temperatura, tá? menor inicialmente vai ser a saturação. Tá? Enquanto que quanto menor a temperatura, conforme eu vou aumentando aqui, a saturação vai aumentando. Tá? 37 é o ponto médio, porque é a média da média da média, forçando a barra, da pressão da temperatura corporal. Quando você analisa a pressão dos gases para entender
a oferta de gases nos indivíduos, a gente tem que levar em consideração a pressão atmosférica geral na composição do ar. Tá? Então, em geral, o oxigênio tem uma temperatura próxima de 21%, tá? O gás oxigênio. O dióxido de carbono, tá? É muito baixo em condições normais. A maior parte, como vocês sabem, é nitrogênio, argônio e outros gases. Tá? Vamos focar aqui no oxigênio, que a pressão é 20,94%. No ar seco, ou seja, sem vapor, umidade zero, tá? Como é que a gente calcula a pressão? Tá? Se o oxigênio usualmente perfaz 20,94% de todas as moléculas no ar seco, umidade zero, tá? Se você tiver no ambiente de uma atmosfera, que é 760 milímetros de mercúrio, então, desses 760 milímetros de mercúrio, vezes 0,294, você vai ter que a pressão de oxigênio no ar seco é de 159 milímetros de mercúrio, certo? Ou seja, dos 760, praticamente 160 é o que equivale a ar oxigênio nesse ambiente. Só que qual é a questão? A questão é que, em geral, o ar não é seco, certo? Você tem a umidade do ar, dependendo de onde você estiver no mundo, a umidade é mais baixa ou muito alta, certo? E com a temperatura do ambiente, isso faz com que a umidade do ar seja alterada e isso faz com que você tenha vapor d'água. Então imagina a seguinte situação, você está numa pressão de uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então o ar encontra-se saturado com vapor de água a 22 graus Celsius. Aí diz, a pressão do vapor é de 18. Ou seja, dos 760, 18 ele já te diz que é água, certo? Então o que você tem? 760 menos 18 vai te dar 742 vezes a composição de oxigênio, 0,294, vai te dar 155 milímetros de mercúrio. Então perceba, quanto maior a quantidade de vapor de água no ambiente, menor vai ser a proporção de disponibilidade de ar, oxigênio. A pressão dele vai ser menor. Tá? E aqui é aquela clássica que todo mundo conhece, que é a variação com relação à pressão. Tá? Então imagina o seguinte, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Imagina que você está escalando uma montanha lá, a 6 km de altura, em que a pressão é de 380 milímetros de mercúrio, exatamente a metade. Como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Lembra, indiferente se você está na altitude ou se você está ao nível do mar, você vai ter que a composição do ar vai ser equivalente. Tá? Ele vai estar mais rarefeito ou comprimido, depende de onde você estiver. Mas 20,94 vai ser a quantidade de oxigênio naquela composição. Então, ao nível do mar, 760 vezes 0,294 vai dar 159 milímetros de mercúrio. Isso de ar seco. Se tiver umidade, a gente já sabe que isso vai diminuir. Agora, se você estiver lá na altitude, 380 milímetros de mercúrio, tá? Vezes a composição de oxigênio, 0,294, vai fazer com que a pressão de oxigênio seja de menos de 80 milímetros de mercúrio, 79,57. Isso significa o quê? Significa que a pressão de oxigênio naquele ambiente é só de 80. Lembra, na hora que você respira, os músculos da caixa torácica, principalmente os intercostais e o diafragma, eles contraem, e na hora que eles contraem, eles permitem com que haja uma expansão dos pulmões. Na hora em que os pulmões expandem, isso faz com que a pressão dentro dos pulmões diminua, certo? Se você está ao nível do mar, na hora em que você faz a respiração profunda, em que a contração da musculatura é mais intensa, isso vai fazer com que a caixa torácica expanda mais, a pressão intrapulmonar seja mais baixa possível e, consequentemente, a diferença de pressão em relação à atmosfera vai ser mais alta. Então vai entrar muito ar. E isso vai favorecer com que haja hematose, haja troca. Tá? Quando você está num ambiente
onde a pressão atmosférica já é mais baixa, na hora em que você faz o movimento respiratório, contrai os músculos para os pulmões expandirem, os pulmões vão precisar expandir muito mais. Por quê? Porque a diferença de pressão entre os pulmões e o ar atmosférico vai ser baixa. Então, quanto menor a diferença de pressão entre os gases, ambiente pulmonar e ambiente externo, menos eficaz vai ser a sua troca gasosa. Tá? Por isso que quando o sujeito está na altitude, ele tem uma série de adaptações fisiológicas para compensar essas coisas. Inclusive aumento da oferta de hemácias, alteração de pressão arterial, atividade cardíaca e dos próprios sistemas musculares para aumentar a eficácia na expansão da caixa torácica. Tá bom? Então essa foi a nossa discussão sobre o sistema respiratório. Eu vou deixar, como eu falei, no link na descrição do vídeo, um link sobre a mecânica da respiração nas aves. Até lá!